Olá, o Jornal Panorama está no ar e traz para você as notícias do Legislativo Estadual. No dia em que se comemoram os 35 anos da Lei da Anistia, a Comissão da Verdade da Assembleia Legislativa realiza audiência pública. A repórter Larissa Lacerda acompanhou o evento e tem os detalhes para a gente. Larissa. A audiência pública foi organizada em parceria com o Fórum Memória, Verdade e Justiça do Espírito Santo. O encontro contou com 2 palestras sobre os crimes contra a humanidade cometidos pelo regime militar. Um dos palestrantes foi o advogado e ex-parlamentar constituinte Antônio Modesto da Silveira. O jornalista e historiador Jarbas Marques também foi palestrante. Jarbas foi o primeiro jornalista a ser preso pela ditadura em 1964. Voltamos ao estúdio. E a partir de agora você assiste a uma reportagem sobre o período de ditadura militar no Brasil e a luta da sociedade civil pela redemocratização do país. A Lei da Anistia é resultado desse movimento de estudantes, jornalistas, sindicalistas e políticos de oposição ao regime autoritário da época. Em 1º de abril de 1964, após o golpe que derrubou o governo do presidente João Goulart, eleito democraticamente, o Brasil mergulhou em um período sombrio de sua história política. Direitos civis foram suprimidos, a liberdade de imprensa deu lugar à censura. Instaurava-se então a ditadura militar, que se estendeu por 21 anos, apoiada em um discurso nacionalista, desenvolvimentista e de oposição total ao comunismo. Para auxiliar na manutenção do regime ditatorial, entrou em vigor um Código Penal que permitia ao Exército Brasileiro e à Polícia Militar encarcerar pessoas consideradas suspeitas de oposição ao regime, além de impossibilitar qualquer revisão judicial das penas impostas. Intensificava-se, assim, uma dura perseguição aos opositores da repressão política, que, segundo relatos históricos, sofriam torturas e eram enviados ao exílio. Com os sinais de enfraquecimento do regime, o movimento pró-democracia ganha impulso. Em 1978, foi criado no Rio de Janeiro o Comitê Brasileiro pela Anistia, congregando várias entidades da sociedade civil. A luta pela anistia aos presos e perseguidos políticos foi protagonizada por estudantes, jornalistas e políticos de oposição. No Brasil e no exterior, formaram-se comitês que reuniam mães, esposas, filhos e amigos de presos políticos para defender uma anistia ampla, geral e irrestrita a todos os brasileiros exilados. 15 anos após a instauração do regime militar, o general João Batista Figueiredo, então presidente, enviou ao Congresso Nacional o projeto da Lei da Anistia, conhecida como Lei do Perdão. De acordo com o texto do projeto, seriam anistiados todos os civis e militares que tivessem cometido crimes políticos ou eleitorais no período de 1961 a 1979 e todos aqueles que tiveram seus direitos políticos suspensos. O projeto foi aprovado sem alterações e a lei entrou em vigor em 28 de agosto de 1979, completando agora 35 anos. Foi uma forma encontrada pelos militares e pela oposição de começar a abrir o regime, para abrir a possibilidade de redemocratização para o país. E foi uma forma negociada, beneficiando tanto os militares contra mesmo e os considerados rebeldes. Apesar de representar um marco na luta pela redemocratização do país, a Lei da Anistia não satisfez plenamente aos anseios daqueles que enfrentaram a ditadura e ainda lutam pelo resgate desse passado. A instalação da Comissão da Verdade em nível nacional e em vários estados, a partir de 2012, é um dos desdobramentos da lei. Os exilados retornaram, nem todos retornaram, mas não tiveram todos os direitos reintegrados. Então, até hoje, várias pessoas buscam esses direitos ainda, alguns estão sendo reconhecidos através até da Comissão da Verdade instalada atualmente. A Comissão da Verdade ela não tem como principal objetivo adentrar em questões de mérito da lei de anistia, mas sim resgatar esse período histórico de violações aos direitos humanos para colocar em memória da sociedade. A lei de anistia, como já foi interpretada pelo Supremo Tribunal Federal,
ela acabou se tornando plena e irrevogável. E quando a lei que instalou a Comissão Nacional da Verdade no âmbito federal, ela diz que a lei da anistia deve ser observada, ela quer dizer que esse resgate histórico deve ser de acordo com o que a lei de anistia trouxe e já foi decidido pelos tribunais superiores. Nestes 35 anos de vigência, a lei da anistia teve seus desdobramentos também no Espírito Santo. A Assembleia Legislativa aprovou 2 leis de autoria do deputado Cláudio Vereza, que tratam do tema. Em 1998, eu fui procurado por um conjunto de ex-prisioneiros políticos, que tinham sido perseguidos pela ditadura militar, e aqui na casa nós criamos uma comissão especial e ouvimos quase 100 depoimentos na Assembleia, longos depoimentos com os detalhes das torturas que essas pessoas sofreram. E no final, uma das conclusões foi, primeiro, publicar um livro. Lançamos a primeira edição do livro Ditaduras Não São Eternas. Segunda conclusão da Comissão Especial de 98, aprovação de uma lei, um projeto de lei que visasse reparar política, econômica e socialmente pessoas que tivessem sofrido nas mãos do aparato repressor estadual. Foi vetado pelo então governador e a Assembleia derrubou o veto. E essa lei perdura até hoje, mas sofreu uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, e ainda está para ser julgado no Supremo. Então ela está sub júdice e nunca foi aplicada na prática por nenhum governador. A outra lei de autoria do deputado, aprovada pelo Parlamento, institui no Estado o Dia da Anistia Brasileira. Já havia uma lembrança do Dia Nacional no Congresso Nacional e nós trouxemos para a Assembleia essa data, como Dia Nacional no Espírito Santo, para que a cada ano, no dia 28 de agosto, ou nos dias em torno do dia 28, a Assembleia promova alguma atividade. Isso não pode ficar no esquecimento. Outra data comemorada na casa foi o 21º aniversário da Academia de Letras e Artes da Serra. Quem tem mais informações sobre o evento é a repórter Beatriz Brito. A solenidade em comemoração aos 21 anos da Academia reuniu escritores, pintores e músicos. Além de homenagear o talento e o trabalho dos acadêmicos, o evento também foi palco da posse de 16 novos integrantes da Academia. A instituição também possui seus novos diretores, que ficarão à frente da instituição pelos próximos 2 anos. O presidente da Academia, Clédio José Borges, participou do evento. Clério, como você avalia a produção cultural no município da Serra? A produção cultural no município da Serra é uma das melhores. A partir do momento em que foi fundada a Academia de Letras e Artes da Serra, no dia 28 de agosto de 1993, nós tivemos uma possibilidade de reunirmos todos os talentos, os grandes artistas, os grandes escritores da Serra, e com isso a gente procurou incentivá-los a promoverem a divulgação dos seus textos, tirarem da gaveta suas poesias e começarem a distribuir, divulgar suas obras. E com isso a nossa academia mostra que está colaborando para a difusão cultural. Depois, na Serra também nós temos a Lei Chico Prego, a Lei de Incentivo à Cultura. E essa lei é de grande importância também porque possibilita que os artistas procurem divulgar também suas obras e seus trabalhos. Obrigada, Clério. Voltamos ao estúdio. Os farmacêuticos estão preparados para atender pacientes e sugerir medicamentos que não precisam de receita médica? Veja o que a população pensa sobre o assunto agora no Plenário do Povo. Uma nova lei sancionada pela presidente Dilma permite que os farmacêuticos examinem os pacientes e prescrevam medicamentos que não necessitam de receita médica. A categoria defende que, com a lei, as farmácias passam a ser locais onde as pessoas podem receber os primeiros cuidados. Isso desafogaria as unidades de saúde e diminuiria os casos de automedicação. O Plenário do Povo veio às ruas
Para saber, você acha que os farmacêuticos estão capacitados para prestar esse tipo de atendimento à população? Eu não entendo muito do curso de farmácia, mas eu acho que eles não ensinam isso no curso de farmácia. Isso aí tem que ficar para os médicos mesmo. A não ser que ele tenha faculdade de medicina. Fora isso, é inviável. Antigamente, em pequenas cidades só tinha o farmacêutico, então é uma questão que é histórica, mas eu creio que não, até porque senão a faculdade de medicina não existiria, né? Eu já vi caso de farmacêutico receitar remédio e muitas das vezes fazer mal, tá? Então, eu acho que, no momento, acho que eles não estão preparados, não. Eu acho que a formação dos médicos é exatamente para isso. Eu acho que o farmacêutico ele pode ajudar, mas ele não substitui o médico. O farmacêutico ele está apenas ali para poder estar vendendo o medicamento que o médico está receitando, no caso. Acho que se pode fazer sim. Aí a gente vai no médico, a gente não consegue uma receita para comprar um remédio, né? Às vezes com ele a gente consegue. Do jeito que esse país lá vai, você vai para um canto, você vê as situações que estão aí nas portas dos hospitais, sem médico, desde que eles são habilitados, estudados, tem condição de passar um remédio que não vai fazer mal nenhum. Várias vezes já fui receitada remédio por farmacêutico e quando eu fui no médico, depois de uma semana não ter passado, falou, não, tá tudo errado, você tá tomando o remédio errado. Então eu acho que não. Se as pessoas chegam e reclamam do mal que está sentindo, se eles sabem um remédio que pode resolver o problema, né, aí não tem problema não. Pode trazer benefícios e risco, porque se for uma coisinha simples, eles podem estar se medicando, mas se liberar geral, a sociedade pode correr muito risco, porque eles vão medicar, estão ali para vender e não para medicar, entendeu? Tem uma grande controvérsia nisso daí, né? E o Jornal Panorama de hoje fica por aqui, mas continue ligado na programação da TV Ares. Obrigada pela audiência e até o nosso próximo encontro.